experimentos com campo elétrico e campo magnético, mostrou que esses raios catódicos eram feixes de elétrons. Essa experiência dele é o princípio do monitor ou de uma televisão convencional. Desculpa. Bem, pessoal, então, essas experiências de raios catódicos, o que eles observavam? Que à medida que retiravam o gás, ia aparecendo essas luzes e esses elétrons. Até que Röntgen, no experimento dele, retirou tanta quantidade de gás que fez placa. E, para surpresa dele, ele observou que essa radiação atravessava o vidro. E que se tivesse alguma coisa na frente, ela atravessava e criava uma imagem no filme. Foram os raios-x. Então, a descoberta dos raios-x trouxe uma revolução no sistema. Porque, pela primeira vez, se podia ver o interior do corpo humano. Tentem imaginar isso quando a medicina, naquela época, dissecar o corpo humano era um pecado, porque a igreja não permitia. Os médicos, para poder observar se o paciente tinha alguma coisa ou não podiam apalpar. E, de repente, eles tinham a oportunidade de ver dentro do corpo humano. E verificaram que essa nova radiação... Isso é essa montagem. É um problema de física. Eu não sei onde ficou agora. A física está ali. Mas o que eu acho é o seguinte, eu fico aqui, eu vou atrapalhar a visão. Não. Tá bom aqui. Então vou ficar aqui. Bom, então pessoal, veja o seguinte. Só que o microfone está desligado. Deixa eu ver se eu aperto. Bem, pessoal, então veja, essa descoberta do raio-x, claro, muitos de vocês já deviam conhecer, mas o impacto, que eu quero que vocês sintam, o impacto que trouxe para o ambiente. Próximo. Era tão fantástico que pudessem ver a mão, ver o corpo, que saíam fazendo radiografias de tudo. Essa, por exemplo, da esquerda é da mão da mulher de Röntgen. Essa da direita se supõe que seja do assistente dele. Tá? Próximo. Então, aqui vocês têm as radiografias. Veja que o tubo de raio-x, sem proteção nenhuma, o médico olhando, ou seja, a radiação toda para ele, e aqui o filme, e ele olhando no escuro. Olhando o quê? Olhando a luz que estava sendo emitida num material fluorescente. Por que isso é importante? Porque para eles que não entendiam o que estava acontecendo, começaram a supor que esse material que estava aqui fluorescente tivesse alguma característica que estivesse relacionado a esse raio-x. Então começaram a ter estudos sobre materiais que tivessem fosforescência e fluorescência. Próximo, por favor. Aqui um outro exemplo, na praça no domingo todo mundo ia para se ver, entendeu? Próximo. Este é muito interessante, porque esse de 1930 a 1940 era um aparelho que quando você fosse comprar um sapato, você punha seu pé para verificar se o sapato estava adequado. Próximo. E a empresa lhe mandava um certificado para você saber. O mais interessante, o meu amigo Grandão, que não está aqui, mas já um senhor de 80 e poucos anos, ele comprou em Recife um sapato assim. Ou seja, isso esteve em Recife em 1930, e ele, quando eu mostrei, ele disse: eu comprei um sapato assim. E era chique comprar um sapato assim, porque você recebia um certificado. Tá? Próximo. Bem, então, Poincaré levantou essa hipótese de que havia uma relação entre a emissão dos raios-x e a fluorescência de vidro de que era feito o tubo de raio-x. Próximo.
E aí começou então a busca em cima desses materiais de fluorescência. E obviamente Henri Becquerel, que vinha de uma família de cientistas cuja área principal de pesquisa era a fluorescência, não teve outra. Próximo, começou a fazer pesquisas em fluorescência. Começou a buscar quais materiais apresentavam essa característica e começou a analisar vários materiais. E entre eles, então, analisou o sulfeto do zinco e, próximo, nitrato de urânio. Então, por exemplo, com o sulfeto de zinco, ele observou que aumentava a quantidade de luz que chegava no filme. Pessoal, isso é o princípio do chassi que a gente usa hoje nas radiografias. O que nós temos lá é uma tela que é a base de um material fosforescente. Ok? Próximo. E aí, então, ele fez um experimento com urânio e na cabeça dele o que acontecia? Quando ele excitava o material pela luz do sol, esse material emitia luz, fosforescia. Então ele fazia esse experimento, colocava o urânio no sol, em cima do filme fechado, e depois botava o urânio direto e via que aparecia coisas escuras no filme, e atribuía a uma fosforescência do urânio. Até que uma vez, próximo, esse experimento ele o fez acidentalmente na gaveta, porque não tinha sol, ele tinha preparado tudo, guardou na gaveta porque não tinha sol. Depois de alguns dias, quando saiu o sol que ele foi fazer, ele disse, não, esse filme não serve, eu vou só revelar. E para surpresa, ele viu os pontos escuros. E aí, poxa, então essa fosforescência é natural do urânio. E o que ele fez? Próximo. Ele prosseguiu esses estudos com sulfato duplo de urânio, potássio, alterou esse experimento para verificando que esses raios que ele encontrou eram menos penetrantes, observou também que no escuro o material sensibilizava chapas fotográficas, próximo, mas fez a hipótese de que essas radiações invisíveis eram emitidas por fosforescência. E engavetou o problema. O problema ficou engavetado durante 2 anos. Nesses 2 anos, ninguém mais mexeu, porque o que tinha? Tinha o famoso, que era o raio-x de Röntgen, que estava tomando a cabeça de todos. E esse não era tão importante, porque estava associado à fosforescência. Então, esse era o ambiente que vivia Curie e Pierre estudando pesquisa. Próximo. Bom, o que aconteceu? Nesse período de 96 a 98, ninguém fez mais nada nesse sentido e não havia mais nada informando a respeito do que ocorria com o urânio ou outros materiais. Nesse período, Marie Curie está no doutorado e precisa de uma tese. Como todos vocês algum dia vão precisar, vão ficar doidos. O que é que eu vou fazer? Começa a procurar o que eu faço. O que eu preciso estudar? E ela vira para Pierre e diz, Pierre, aquela fosforescência de Becquerel, o que você acha da gente estudar? Aí o Pierre diz, bom, não é minha área, mas eu lhe ajudo. Eu lhe ajudo a estudar. Então, arrumou no laboratório uma área para ela trabalhar, o laboratório feio, pequeno, mas ela podia trabalhar. E o mais importante foi que ele desenvolveu com o irmão dele um eletrômetro. O que é um eletrômetro? Eletrômetro é um sistema em que você consegue, você tem uma câmara, você tem gás, se a radiação entra e produz íons, que já sabiam que ocorria carga, você tem um campo elétrico que vai coletar esses elétrons. E o eletrômetro vai registrar a quantidade de carga coletada. Qual a grande vantagem? Ele estava colocando na mão dela uma ferramenta que permitia analisar o que Becquerel viu, não mais em chapa fotográfica, porque em chapa fotográfica você não tem todas as informações. E ela então podia agora medir a carga produzida por esses materiais. E assim ela começa, próximo, a fazer as pesquisas com urânio, com tório e vários outros materiais. E observa que esses raios de Becquerel somente aparecem no urânio e tório, não aparecem nos outros materiais. Então,